Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 24 de fevereiro de 2020. 1 em cada 4 adolescentes brasileiros é dependente de internet, aponta estudo. Quando decidiu restringir o acesso do filho ao computador, Mariana, nome fictício, observou um comportamento diferente daquele que o adolescente costumava demonstrar. O garoto, então com 12 anos, se revoltava contra os pais quando era obrigado a ficar algumas horas sem usar a internet. Xingava, gritava e arremessava objetos. Parecia outra pessoa, segundo o relato da própria mãe. Ele tinha um ódio no olhar, ficava totalmente transtornado. Não era mais aquele menino doce e carinhoso, conta ela. Mariana decidiu procurar ajuda. Passou a participar de um grupo de apoio a pais e parentes de jovens que fazem uso abusivo de tecnologias. Ao frequentar as sessões, coordenadas por profissionais do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo IPHC-USP, percebeu que o que o filho tinha era um vício e conheceu outras famílias com o mesmo drama. O fenômeno, já notado por alguns pais, está sendo quantificado por uma pesquisa pioneira no Brasil. Levantamento da Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES, com mais de 2.000 adolescentes, mostra que 25,3% são dependentes moderados ou graves de internet. Como a amostra pesquisada é grande, é um estudo representativo da realidade dos centros urbanizados brasileiros, ressalta Hermano Tavares, coordenador do Ambulatório Integrado dos Transtornos do Impulso do IPC, que conta com um grupo de tratamento para dependência tecnológica. O estudo foi feito com jovens de 15 a 19 anos de escolas públicas e privadas da região metropolitana de Vitória. Eles responderam a um questionário internacionalmente utilizado para verificar o vício digital, o teste de dependência de internet ou Internet Addiction Test, em sua versão original, em inglês. Mais do que medir o tempo de uso das redes, a avaliação tem como objetivo verificar como o acesso à internet impacta na rotina, emoções e relacionamentos dos usuários. É esse impacto, segundo especialistas e pais de jovens, o principal indicador de quando o uso da internet torna-se problemático. No caso do filho de Mariana, hoje com 16 anos, o vício em jogos online trouxe, além de comportamento agressivo, queda de rendimento na escola, ansiedade e atitudes antissociais. É triste abrir a porta do quarto do filho, saber que ele tem a oportunidade de frequentar tantos lugares e vê-lo só enfurnado em casa, diz. Mais problemas. Outro reflexo da dependência tecnológica é a presença de transtornos mentais associados. Segundo Jorge Nunes Bueno, pesquisador da UFES e um dos responsáveis pelo estudo, a proporção de jovens com sintomas de ansiedade no grupo de dependentes tecnológicos é o dobro da verificada entre não dependentes, 34%, ante 17%. O número de dependentes é maior entre os que dizem usar a internet para se divertir, passar tempo livre ou que considera a internet uma companhia, explica o especialista. Razões. A solidão e a baixa autoestima são algumas das razões para o uso problemático da internet, principalmente entre os mais jovens. A autoimagem é muito importante na adolescência e muitos encontram nas redes sociais a aprovação e a popularidade que não encontram fora da internet, diz Sheila Nisquier, médica do adolescente da Universidade Federal de São Paulo Unifesp. Para o psicólogo Cristiano Nabuco, coordenador do Grupo de Dependências Tecnológicas do IPHC, outra razão para o uso excessivo de internet entre jovens brasileiros é a enorme desigualdade sociocultural do país.
Perante a web, todos são iguais e têm oportunidades de cultura similares, afirma. Ele afirma ainda que a violência urbana registrada nas cidades brasileiras faz com que os próprios pais prefiram que os filhos permaneçam em casa, no computador, a que façam atividades externas. Para os especialistas, é importante que os pais saibam identificar o problema, impor limites e mudar hábitos dentro de casa. O adolescente tem o pé no acelerador das emoções, é impulsivo. O controle tem de ser externo. Muitas vezes o uso da internet está preenchendo um vazio na família, afirma Sheila. Até os 14 anos, o Lucas, nome fictício, era bem tranquilo. Aos 15, começou a apresentar sinais de que não estava bem. Nós tínhamos mudado de bairro e ele ficava mais tempo em casa, quase sempre no computador. Nessa época, comecei a notar que ele se tornou mais agressivo e explosivo. Passava umas 10 horas por dia na internet. Quando ele tinha 16 anos, tiramos o computador de casa para usar em um comércio que tínhamos aberto. Ele passou a jogar escondido, mas, quando não conseguia, demonstrava raiva, até mudava feição. Em uma dessas crises, pegou uma faca para tentar agredir o irmão. Tivemos de chamar a polícia. Em outra, arrancou os fios do computador da parede, quebrou 2 celulares, ficou irreconhecível, até espumava, de tanta raiva. Chegamos no limite quando ele se trancou no quarto e ficou segurando uma faca contra o peito, dizendo que ia se matar. Conseguimos entrar e tirar a faca dele. Fomos ao hospital com ele, passamos em psiquiatra e começamos a procurar ajuda para a dependência em tecnologia. Foi então que toda a família passou a frequentar o grupo de apoio a familiares de dependentes em internet do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP. Todos tiveram de mudar hábitos e aprender a pôr limites. Avaliando a criação do Lucas, percebo que sempre fomos permissivos, não colocávamos limites, fazíamos de tudo para evitar frustrações. Desde que começamos o acompanhamento, há 4 meses, estamos tentando mudar. Em primeiro lugar, o pai, que era caminhoneiro, mudou de emprego para ficar mais presente. Passamos a equilibrar os deveres do Lucas com privilégios. Agora, ele tem um limite de horas no computador, tem de frequentar cursos. Estamos mais presentes, isso está fazendo a diferença. 913. Entre os vícios, qual o que podemos considerar radical? Já o dissemos muitas vezes, o egoísmo. Dele se deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. Por mais que luteis contra eles, não chegareis a extirpá-los enquanto não os atacardes pela raiz, enquanto não lhes houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços tendam para esse fim, porque nele se encontra a verdadeira chaga da sociedade. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral deve extirpar do seu coração todo sentimento de egoísmo, porque o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade, e ele neutraliza todas as outras qualidades. 915. Sendo o egoísmo inerente à espécie humana, não será um obstáculo permanente ao reino do bem absoluto sobre a terra. E certo que o egoísmo é o vosso mal maior, mas ele se liga à zero inferioridade dos espíritos encarnados na Terra e não à humanidade em si mesma. Ora, os espíritos se purificam nas encarnações sucessivas, perdendo o egoísmo assim como perdem as outras impurezas.
Não tendes na terra algum homem destituído de egoísmo e praticante da caridade. Existem em maior número do que julgais, mas conheceis poucos, porque a virtude não se procura fazer notar. E se há um, porque não haverá 10? Se há 10, porque não haverá 1000 e assim por diante? 916. O egoísmo, longe de diminuir, cresce com a civilização, que parece excitá-lo e entretê-lo. Como poderá a causa destruir o efeito? Quanto maior é o mal, mais horrível se torna. Era necessário que o egoísmo produzisse muito mal para fazer compreender a necessidade de sua extirpação. Quando os homens se tiverem despido do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, não se fazendo mal e se ajudando reciprocamente pelo sentimento fraterno de solidariedade. Então o forte será o apoio, não o opressor do fraco, e não mais se verão homens desprovidos do necessário, porque todos praticarão a lei de justiça. Esse é o reino do bem que os espíritos estão encarregados de preparar. Com base nas colocações de Allan Kardec, é fácil compreender que o espírito, utilizando, por exemplo, com excesso de tempo, o celular, abusar de horas gastas com jogos e qualquer tipo de vício, seja na área sexual, na tecnologia, no celular, nos jogos de computador e videogames, e como isso pode influenciar a vida saudável de um ser. Tudo o que vamos relatar consta nas obras de Chico Xavier, que pode, com segurança, lançar luz a assuntos pouco estudados na doutrina e que são atuais e prejudicam tantos jovens. Com certeza poderíamos escolher jogos saudáveis, mas o reflexo condicionado que criamos de imagens mentais referentes à guerra, ao ódio e à destruição, nos afasta de influências superiores. Muitas pesquisas são desenvolvidas em relação à influência dos jogos violentos na mente da criança e do adolescente, e com certeza no futuro surgirão pesquisas que comprovarão tudo que foi dito nas obras de Chico com relação às emanações mentais. Por isso os pais têm uma responsabilidade muito grande na criação e educação do filho, para que acompanhem de perto quais são as companhias espirituais e quais serão as emanações ou criações que sairão do pensamento e das mãos. Serão criações construtivas de amor ou criações negativas e deletérias. Com base no conhecimento da doutrina espírita, podemos dizer que todos somos médiums, ou seja, somos antenas psíquicas que atraem e repulsam ondas eletromagnéticas que contêm informações e influências que podem modificar nossa vibração. Aquilo que criamos na mente, vibramos, aquilo que construímos no íntimo reflete na nossa existência. Por isso podemos nos tornar alienados mentais de nossas próprias criações com o auxílio de seres invisíveis que nos dirigem, como Kardec dizia, nos influenciando muito mais que supomos. Desde pequenos, sem saber das consequências e que tipo de resultados o uso excessivo de jogos poderia causar, fizemos uso repetitivo desses jogos eletrônicos e computador. Ele pode nos levar à profissão como meio de evoluir ou a uma dependência e obsessão sob a influência dos maus espíritos. Esta foi a crônica do amanhecer de 24 de fevereiro de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.